Galera, saiu agora simplesmente os primeiros 5 minutos da 5ª temporada de Stranger Things. E, gente, que 5 primeiros minutos insano, que revela simplesmente uma resposta absurda de diversas teorias que as pessoas tinham na internet. Era o Vecna o tempo inteiro, criando uma conexão com o Will desde o início, minha gente. Já se inscreve aqui no canal que no final do mês vai sair os primeiros episódios da 5ª temporada e a gente vai trazer vídeo aqui, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero teorizar e ver essas conexões que esses 5 primeiros minutos criaram agora com Stranger Things e essa conexão do Will com o Vecna absolutamente insana. Se você não tá sabendo, saiu esses 5 primeiros minutos aí e ela é praticamente uma continuação do 7º episódio da 1ª temporada de Stranger Things, que é praticamente o seguinte: é o Will Byers lá na cabana Byers, no meio da floresta, ele cantando a musiquinha lá que o irmão dele tinha apresentado pra ele no rádio, e nisso aparece o Demogorgon. Só que na 1ª temporada corta e não mostra o que aconteceu com o Will. Essa cena aqui já mostra o que aconteceu com o Will. Detalhe pro CGI que eu achei super parecido a cara do Will da 1ª temporada com essa aqui, que é CGI, cara. O Vecna aqui encontra o Will através do Demogorgon. O Will pega ali, pega a escopeta, dá um tiro no bicho absurdo, sai correndo pela floresta, começa a subir numa árvore. Cara, olha o tamanho da criança subindo nessa árvore, mano. Ele sobe em cima da árvore, consegue se esconder do Demogorgon, o bicho encontra ele mesmo assim, e o piá pula de uma árvore pra outra, despencando toda a altura, caindo lá embaixo desacordado. O Demogorgon não devora o Will. Vai arrastando ele lá pra biblioteca de Hawkins do mundo invertido. Tá ligado o porquê disso, né? Lá na 4ª temporada, no finalzinho, mostra que o Vecna conseguiu pegar os 4 pontos que ele ligou através das conexões psíquicas, utilizando as vinhas para aprimorar os seus poderes, se conectando ao mundo real com o mundo invertido, acessando a mente das pessoas que tinham segredos, que tinham mentiras, que guardavam coisas de todo mundo, pegando essa conexão psíquica que ele cria com as pessoas e criando 4 portais no meio de Hawkins, fazendo um X na cidade e rasgando ela inteira, abrindo o mundo real pro mundo invertido, todo conectado, destruindo quase que a cidade inteira, fazendo uma galera ir embora da cidade e fugir. O detalhe aqui é que a biblioteca de Hawkins fica no centro da cidade, bem no meio, e é onde cria aquele cruzamento do mundo invertido ali no plano material, digamos assim, utilizando mais o D&D aqui na nossa linguagem. Essa é justamente a biblioteca que o Hopper e a mãe do Will encontram ele no mundo invertido no final da 1ª temporada, ele lá conectado com a vinha na boca e tudo mais. Isso aqui agora mostra pra nós o porquê que o Will não foi devorado, porquê que o Will não morreu igual a Bárbara. O Vecna aparece lá e conecta e controla as vinhas com os seus poderes, conectando o Will ao mundo invertido. Detalhe aqui que nessa cena, cara, mostra que é o Vecna controlando o Demogorgon. A gente já pode pensar aqui que é o Vecna utilizando a poeira, né, que ele transformou no Devorador de Mentes, colocando um pouco da poeira dentro do Demogorgon, que eu acho que é assim que ele controla todas as coisas no mundo invertido, até as vinhas e tudo mais, utilizando essa poeira senciente que ele encontrou no mundo X, e ele vai lá, conecta o Will na parede com as vinhas e coloca o treco no Will, igual ele foi encontrado no final da 1ª temporada. O detalhe aqui é que, cara, a gente podia ficar pensando, nossa, então o Will sempre teve conectado com o Vecna. Sim, eu acho que sim, sempre teve conectado com o Vecna, mas ele não contou pra galera, porque ele não lembrava disso. Ele tá desacordado aqui, ele tá num transe, tendo essa possessão pelo Vecna, sem conseguir ver nada disso. E lembrando, quando o Will ficava no controle ali do Devorador de Mentes, ele não lembrava o que tinha acontecido, ele perdia a memória. Então, tipo, essa cena aqui, ele também não vai ter a memória dele, já que o Devorador de Mentes estava sendo controlado pelo Vecna, ou seja, era o Vecna o tempo inteiro desde a 1ª temporada. Nessa conexão que o Vecna cria ali com o Will, ele vai passando um monte de coisa através de uma raiz que tem ali e vai entrando um monte de coisa dentro do Will. Cara, o que eu imagino que isso aqui pode ser? A primeira opção pode ser a sombra, né? A poeira senciente que o
Vecna transformou no Devorador de Mentes e tá entrando ali dentro do Will, passando essa essência ali do Devorador de Mentes pra dentro dele, para que o Vecna pudesse controlar o Will. Mas eu acho que não, eu acho que isso aqui é algo diferente, é algo a mais, outra coisa, parece ser muita coisa, do que foi apenas aquela larvinha que o Will vomitou na segunda temporada e se transformou no Demogorgon, lá no Democão e tudo mais. É algo muito maior do que só aquilo lá que ele cuspiu, porque na segunda temporada, ele ainda, depois que gospe lá a larvinha, ele continua tendo visões, ele continua estando conectado ao mundo invertido. E o que visão que ele tem? É justamente o Devorador de Mentes que ele vê, o Devorador de Mentes indo atrás do Will o tempo inteiro. Era o Vecna tentando controlar o Will desde sempre. Isso aqui também responde do porquê que o Vecna pegou o Will e não a Bárbara. Primeiro que o Vecna não tem o controle do mundo invertido o tempo inteiro. Ele tá conectado às vinhas, tá conectado aos Demogorgons e também ao Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes. Tá tudo conectado a ele. Só que ele só conseguiu pegar o Will por duas coisas, cara. Primeira delas é que o Will fugiu, tudo mais. A segunda é que quando a Eleven, a 11, vai lá, entra na banheira e faz a conexão psíquica com o Will, ela encosta no Will, logo em seguida o Will desaparece da conexão psíquica que a Eleven fez, cara. Mostrando que, naquele momento, o Will desaparece porque o Vecna sentiu a conexão psíquica da Eleven, cortou essa conexão dela com o Will e descobriu aonde que o Will estava. Eu só precisava de alguém para abrir o portal. Porque você tem que lembrar aqui, né? Lá na quarta temporada, o Vecna fala que ele só conseguiu ter acesso ao plano material, digamos assim, porque a Eleven, a 11, tinha criado a conexão psíquica dela com o Demogorgon, que estava conectado com o Vecna. O Vecna controlava o Demogorgon, ela foi lá amando do Dr. Brenner, criou essa conexão psíquica tocando no Demogorgon, e aí a conexão foi criada e o portal foi aberto. Você me libertou. Por isso que o mundo invertido tem a data da primeira temporada e não da quarta, como foi mostrado. Então foi essa conexão psíquica que fez o Vecna encontrar o Will. E detalhe, é uma conexão do Will com a Eleven, com a 11, que o Vecna já lembrava da conexão que ele tinha com ela lá do passadão, lá quando ela tava lá sendo aprimorada pelo Dr. Brenner e ela libertou o cara, ele matou todo mundo lá na instalação e o cara fugiu. Ele quer se vingar da Eleven ainda, porque ela é a única pessoa que consegue derrotar ele. Eu fui atrás do seu poder. Então tudo isso aqui se encaixa perfeitamente, faz todo sentido. E eu fico pensando, cara, o Vecna deve estar usando o Will desde essa primeira temporada, porque ele tá cultivando o Will, digamos assim. Ele tá nutrindo ele com o seu poder o tempo inteiro, como se fosse um receptáculo, entendeu? É como se o Will fosse o Horcrux que o Voldemort fez com o Harry, só que aqui de uma forma intencional. Porque a cada pessoa que o Vecna vai matando, ele vai ficando cada vez mais poderoso e cada vez mais forte. E uma das coisas que o Vecna puxa das pessoas é a sua essência completa. E ele vai e absorve justamente as pessoas que têm memórias ruins, memórias fortes, segredos fortes, coisas que elas se escondem extremamente poderosas. Ele vai atrás disso nas pessoas. Ele até fala pra Eleven utilizar isso como poder pra ela. Então ele sugando a essência das pessoas, ele suga essas memórias horríveis pra utilizar como uma fonte de poder pra ele. Que é igual o personagem no D&D, cara. É basicamente um Lich que quer se tornar o deus da morte e tudo mais, utilizando o poder do conhecimento proibido. No caso aqui, os segredos das pessoas e tudo mais. E eu acho que ele pegou o Will porque ele sabia que o P.A. tinha um segredo extremamente forte, extremamente poderoso, que ele esconde isso de todo mundo e não conta pra ninguém, e tá nutrindo esse segredo o tempo todo, desde a primeira temporada. Que eu imagino que é ele gostar do Mike. Eu ainda lembro do que ele pensa e de como ele pensa. E o desejo do Vecna é acessar o plano material, derrotar a Eleven e eliminar toda a humanidade, porque ele vê eles como inferiores, como seres insignificantes. E eu acho que ele tá nutrindo esse poder através do Will esse tempo todo, para justamente ficar extremamente poderoso e conseguir derrotar a Eleven com isso, a 11 com isso. Só que como mostrou na quarta temporada, eu acho que eles vão ter que descobrir isso, usar esse segredo do Will pra transformar em acolhimento, pra transformar em amor, igual aparece no trailer, se eu não me engano, todo mundo abraçando o Will e todo mundo aceitando quem ele é e tudo mais, e utilizar essas lembranças boas, essas coisas fortes, essas emoções boas pra derrotar o Vecna. Igual o quê?
A Max consegue lutar contra o Vecna utilizando as suas lembranças boas e a música que ela gostava, as memórias boas que ela tinha, e a 11 derrotando o Vecna no final da 4ª temporada, utilizando o amor da mãe dela e o amor do Mike. Então tá toda essa parada... Cara, isso aqui já responde muita coisa só nos primeiros minutos dessa primeira temporada. Obviamente tem diversas outras coisas ainda que precisam de respostas, coisas, segredos que precisam ser respondidos e tudo mais, e a gente vai trazer aqui a nossa análise assim que os episódios saírem aqui no canal. Mano, que final de série, mano. Sério, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Tô surtando muito. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.